Opa, professor Felipe Fontoura, e vamos lá a uma aula bastante importante, que é uma aula que vai tirar esse peso que está agora com você, porque até agora a gente vem apresentando bastante mercados, bastante dados, vem colocando uma quantidade gigantesca de informação na sua cabeça. E com certeza você ficar confuso é muito normal. Isso é bem normal, tá bom? Porque muita gente acredita que deve escolher o que se vai trabalhar, o que vai fazer para a sua vida inteira, né, de uma vez só. Como assim? É, a grande maioria das pessoas acredita que elas vão ter um evento, né? Você tem que sentar, então você tem que parar. Então, naquele momento, ou naquele mês, ou naquele ano, sei lá, você vai precisar decidir para o resto da sua vida. Só que aqui está a grande verdade. A grande verdade é que você tem até os 98 anos para se decidir o que você quer ou deve fazer da sua vida, tá certo? Isso aqui também inclui programar. Então, quando você se força a pensar em 10, 20, 30 anos para frente, você fica muito ansioso. Por quê? Porque ansiedade é excesso de futuro no presente. Então, o que acontece? Como você não domina, né, você não consegue dominar algo que está tão nebuloso assim quanto 10, 20, 30 anos, a gente não sabe direito o que vai acontecer, então você fica muito ansioso e você tem aquela pressão de decidir, aquela pressão dessa ansiedade, essa falta de resposta. E daí o que acontece? Você vai entrando num processo de desgaste emocional, um processo de briga interna, tá bom? E aqui o porquê eu não me preocupo. A gente vai pensar e vai fazer um exercício agora que eu chamo de exercício de influenciosfera. Nome bem difícil, né? Mas é facinho de você entender. Imagina que você tem você, tá certo? E você controla você. Quer dizer, a gente acha que a gente controla a gente mesmo, né? Mas tudo bem, a gente controla a gente mesmo. Depois, num segundo círculo, que é o círculo laranja, são, por exemplo, os seus familiares, a sua casa, o seu carro, os seus bens, né, o seu emprego. A linha amarela, por exemplo, é o país em que você vive. E a linha verde, sei lá, é uma esfera de índice global, tá bom? E a verdade é que você não consegue controlar o ambiente. No máximo, você consegue controlar-se. Por isso, ao pensar nas outras esferas, você precisa conseguir influenciar as consequências. Ou, o que eu quero dizer, você vai estar preparado, tá certo? Para quando alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Então, você estudou, você está estudando, você está adquirindo conhecimento, você está realmente sendo um profissional diferenciado. E o que você está fazendo? Você está se preparando para que uma possível, vamos supor assim, crise, né, uma possível situação aconteça na sua vida. Ou, por exemplo, estou fazendo uma poupança. Estou fazendo uma poupança porque alguma coisa pode acontecer. Ok? Então, toda vez que você pensar nesse nível de esfera, o que você vai pensar? Você vai pensar em se preparar. Para que quando alguma coisa aconteça, você esteja preparado e com isso essa ansiedade diminui muito. Também diminui quando você se planeja. Então você vai pensar o seguinte: bom, daqui a 10 anos eu quero estar mais ou menos assim. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso para isso aqui acontecer. Você precisa se preparar, tá bom? Então, por isso, a escolha que você deve fazer na sua vida, no seu caso, e o mercado, é meramente temporária. Exatamente, é temporário. Então, no meu caso, no meu caso, o que aconteceu? Quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, não, menos até, enfim, tinha lá próximos 17 anos, eu resolvi que eu ia estudar técnico em eletrônica. Sou técnico em eletrônica de formação. Só que eu já gostava muito de programar. E ao longo da minha carreira, eu fui sendo um programador profissional, até que no meio da minha carreira eu decidi que realmente eu queria e desejava ser um empreendedor. E daí eu criei a minha empresa, fui criando os meus produtos, claro, na área de software, porque eu não joguei fora todo esse conhecimento. E a grande maravilha de tudo isso é que você vai montando um grande quebra-cabeça, um grande Lego. E daí você vai compondo tudo isso e usando toda a sua bagagem. Então você não precisa ficar chateado
Você não precisa ficar frustrado ou ansioso ou ansiosa achando que você precisa decidir alguma coisa e seguir aquilo para sempre na vida. Não existe isso. A gente hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem a liberdade de escolher o que a gente deseja fazer da nossa vida. E não sei se você lembra do exercício do foguetinho, a vida, né, as coisas é um trajeto. Nada é linha reta, nada vai sair da forma que você pensa. Tudo vai acontecer e devido a essa influência que você vive, você não está vivendo numa bolha em que você é o rei dessa bolha, você vive num mundo junto com outras pessoas, não adianta. Você não vai conseguir controlar todas essas variáveis. Você não vai conseguir controlar a crise, você não vai conseguir controlar mercado, tecnologia. Como eu comentei, malemar você consegue se controlar. Então não adianta, você vai estar sofrendo à toa. E o que você precisa fazer? É seguir essa linha de pensamento do foguete. Você quer chegar num lugar, aquele local pode estar muito nítido na sua mente ou então um pouco difuso. Não tem problema se tiver um pouco difuso, pelo menos você sabe se é para o norte ou para o sul, ok? E você vai seguir. E ao longo dessa trajetória, você vai corrigindo, né? Corrigindo todo esse processo até chegar onde você quer, tá certo? E tem duas etapas muito importantes na nossa vida. A primeira etapa começa com os 19, né? Ou os 18 ali, 20 e pouquinho, que é quando a gente começa a sair da adolescência, a gente começa a sair pensar um pouco mais sério na vida adulta e a gente começa a passar por um processo de escolha. Então a gente é obrigado basicamente a escolher qual a faculdade que você vai cursar, qual né, o que você vai querer quando você crescer. E para os 19 também vale isso. É muito mais interessante quando você dá tempo ao tempo, sem, com a pressão correta, vamos assim dizer, nem com muita, nem sem nenhuma pressão também é ruim, mas dão as coisas de uma forma mais tranquila. Mesmo se você sabe mais ou menos, por exemplo, eu acho que eu sei lá, quero seguir mais ou menos a carreira de TI, mas não sei muito se é a área de programação ou se é a área, sei lá, de segurança da informação. Enfim, dê tempo ao tempo, vai tranquilo, mas a hora que você decidir, você vai de uma vez. Então você que está perto dessa faixa etária, fica tranquilo, tá certo? E a outra etapa também que a gente passa na vida é próximo dos 30 anos. E é engraçado porque a gente sempre fala das crises dos 30, é verdade, eu já passei pela etapa dos 30 anos, já está um pouco mais para frente dos 30 anos, mas enfim, eu lembro que nessa época também deu algumas dúvidas, porque quando você passa a etapa da juventude, né, já chega na plenitude adulta, né, 30 anos, você não tem mais seus 20 e pouquinhos, não tem mais 18, principalmente quando você ainda não fez o que você queria, você passa ainda por uma crise muito forte, porque você fala assim, caramba, eu já tenho 30 anos, minha vida já acabou, né? A gente pensa assim, mas está longe de ser verdade. Se você pegar as estatísticas aí de vida do brasileiro, você vai ver que a gente chega aí tranquilamente aos 98 anos. Mas enfim, a gente é ser humano, né? A gente está suscetível a isso. E fica tranquilo. E pro caso, quem tem essa faixa etária já tem algumas responsabilidades. Então, se você, por exemplo, é um vendedor, se você trabalha com alguma coisa que você hoje percebeu que não é aquilo que você queria ou que aquilo que você quer, por algum motivo da vida você seguiu essa linha aí, sei lá, tá certo? Só que a situação atual hoje é um pouco diferente de quem está um pouco mais novo. Por quê? Porque você tem muito provavelmente responsabilidades financeiras, inclusive. Então, para a pessoa que está aí na faixa dos 30 e já passou, inclusive, dos 30, querer migrar para outra área, é tranquilo? Não, mas é muito possível. Por que não é tranquilo? Porque enquanto o pessoal da faixa dos 20 e poucos, eu coloquei, por exemplo, a faixa dos 19, esse pessoal ainda tem um suporte,
né? Ainda tem um suporte, normalmente um suporte familiar, e não tem tanta responsabilidade. A gente que já está nessa faixa já tem uma certa responsabilidade, e o que acontece? Você precisa então fazer uma jornada dupla. E é por isso que eu comento o fato de não ser tranquilo, né? Mas é muito possível. Então, para quem está nessa faixa etária, fazer essa migração para a área de TI, como que você deve fazer? Durante o dia você vai trabalhar, vai desempenhar o melhor possível daquilo que já mantém o seu sustento hoje. De noite você vai chegar e vai fazer uma jornada dupla. Como assim? Você vai estudar e você vai começar a fazer trabalhos externos. Porque o legal da TI é isso. Você consegue, você não precisa ter ali um diploma, um negócio, fazer 1000 cursos, por exemplo, como um advogado ou um médico, que tem até um conselho regional para regulamentar esse pessoal de TI, não. E o legal, como não é regulamentado, a coisa acontece por meritocracia. Quem é melhor, quem consegue se apresentar melhor, acaba ganhando, né? Ganhando as melhores oportunidades. E com isso você pode começar com os trabalhos mais simples. Ainda não queira dar um passo maior que a perna, né? Chutar a mesa do chefe falando que amanhã você não vai. Eu sei, eu já passei por isso, dá vontade de fazer, mas o que você precisa fazer? Vai com calma e de forma estratégica. Faça um cronograma, por exemplo, em um ano eu quero fazer a migração de carreira, então tá bom. Então, por exemplo, se você ganha R$ 3.800 atualmente no seu trabalho, você precisa arrumar uma renda que te gere R$ 3.800. Senão o que vai acontecer? Você vai ter problemas, né? E com certeza eu não quero esses problemas para você e você também não quer esses problemas. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um plano B. Plano B, na área da TI, significa o quê? Prestar serviço. E tem um monte de empresa aí querendo serviço. Mais para frente nesse curso eu vou apresentar alguns sites em que você pode pregar trabalhos freelance. Você também vai ter a receita de como ser freelance. E o que você vai fazer? Você vai seguir essa receita, né? Essa receita, e com isso vai te garantir uma maior possibilidade de você fazer essa transição de carreira. Claro que a transição, quem vai decidir é você, tanto em tempo quanto dinheiro, porque de repente você pode ter, sei lá, uma verba guardada, um colchão, né, guardado aí, para que amorteça aí essa mudança. Então, de repente, você ganha 3.800, o exemplo que eu estou dando, você vai migrar depois para 2.700, por exemplo, mas essa diferença aí de quase R$ 1.000 você consegue compensar com outras coisas. Mas você vai estar, por exemplo, com dois e pouco, como eu comentei, fazendo uma coisa que você ama, uma coisa que você quer. Então essa diferença de quase R$ 1.000, entre aspas, compensa, né? Não financeiramente, mas porque você vai estar muito mais tranquilo, fazendo as coisas com muito mais vontade. E é isso que eu comentei, que não é a parte fácil, mas é a parte totalmente possível. Legal? E aqui então a gente vai estar fechando com o nosso diário de bordo. E eu vou pedir para você contar para a turma as suas frustrações com o mercado e as suas ansiedades. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque isso é bacana você compartilhar, porque você vai perceber que você não está sozinho, você vai perceber inclusive que é possível sim mudar, e você também vai conseguir colocar essa energia negativa para fora. Então senta lá no nosso clã e escreve, né? É claro que são todas as pessoas de bem que estão lá, pessoas que também estão interessadas como você em evoluir, mas você vai compartilhar aquilo que você ficar mais confortável, legal? Então eu espero aí o seu depoimento, as suas dúvidas, as suas ansiedades, de modo que a gente possa te ajudar, legal? Então fica assim, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.